Jesus, que Deus abençoe sua vida grandemente. Fique conosco ligado até o final, que Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? E antes de eu começar a compartilhar aqui a palavra do Senhor, os versículos aqui, no qual você aí no seu lar, já quiser ir abrir na sua Bíblia, pode abrir aí no livro de Abacuque, capítulo 3. Antes de eu começar a ler, eu gostaria de falar para você, pedir para você compartilhar com seu amigo. Ao final da mensagem, eu vou ler aqui uma história para vocês, que ela fala dos 10 C da nossa vida. Nós temos 10 C muito importantes na nossa vida e eu vou compartilhar com vocês. Então você que tem um amigo, uma amiga, que está passando por um problema, angústia, tem começado algo e não tem conseguido terminar, para no meio do caminho. Um amigo que esteja desviado da igreja, começou, mas ele estacionou. Eu convido você a compartilhar o link da rádio, o link do Facebook com esse amigo, para que ele possa ouvir. E certamente Deus ele vai falar fortemente no coração dele, e quem sabe possa mudar aí a trajetória da sua vida, da sua história, possa dar uma oportunidade para um novo começo na sua vida, amém? Eu conto com vocês, compartilhe, que vocês vão amar essa história, e a palavra também que eu vou compartilhar com vocês nessa tarde, que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o 18, a palavra do Senhor ela vai nos falar assim: portanto, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Amém? Você aí no seu lar, na sua casa, você tem se alegrado, você tem exaltado o Senhor, o Deus da tua salvação aí no teu lar, no meio da tua família, no teu serviço. Você tem exaltado esse Deus, tem se alegrado, mesmo que nós estamos passando por momentos difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa esperança de dias melhores. Então vamos se alegrar em servir esse Deus maravilhoso, porque coisas boas da parte de Deus vai chegar na nossa vida, amém? Então a oração de Abacuque é para Deus implementar e avivar a sua obra. Aí nós vamos ver aqui falando: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. A figueira aqui, ela foi utilizada por Jesus para falar da esterilidade espiritual e a falta de fé. Então, o profeta ele estava ali falando da palavra de Deus, mas muitas pessoas elas não davam ouvido, não davam crédito à palavra do Senhor. Como nos dias de hoje, né? A dificuldade tem batido na porta, a enfermidade tem assolado, mas muitas pessoas ainda não deu credibilidade à palavra do Senhor, ainda não deu confiança ao Evangelho. Então eu te convido, você que está ouvindo aí, que ainda não tomou uma decisão na sua vida de aceitar o nosso bom Deus como seu único Salvador da sua vida, eu te convido nessa tarde para você abrir o seu coração e entender o que Deus quer falar contigo nessa tarde, através da oração do profeta Abacuque. Então, essa figueira ela simboliza a nossa vida espiritual, que precisa estar avivada para produzir bons frutos na presença de Deus. Então, nós somos como uma planta que, para ela crescer
florescer, dar frutos, precisa ser regada, cuidada, podada. É dessa forma a nossa vida. Então, por isso que o profeta, ele foi ali falando, mas as pessoas não estavam dando crédito ali à palavra. Mas o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele permite que nós passemos por determinadas circunstâncias para que nós venhamos reconhecer o valor da presença de Deus na nossa vida. Então, aquele povo ali, ele estava com uma falta de fé. Eles já tinham perdido a esperança que Deus poderia transformar aqueles corações. O profeta, e de tanto ele falar, pregar ali a mesma coisa, ele já tinha perdido até a esperança que aquele povo, eles não iam se chegar até Jesus, que aqueles corações não iam ser quebrantados, que eles não iam dar ouvido ali à palavra de Deus. Mas com a invasão do exército babilônico em Jerusalém, toda a criação de animais foi levada como despojo, e o povo ficou em completamente pobreza e miséria, passando fome. Então, tiveram que passar por toda aquela escassez para poder abrir os seus olhos espirituais, dar ouvido à palavra de Deus. Dessa mesma forma na minha e na sua vida. Muitas vezes você tem a oportunidade de se achegar a Jesus em momentos bons da sua vida, de felicidade, de alegria, mas quando você está num momento bom, você nem lembra que Jesus existe. Aí você precisa passar por essa dificuldade, essa escassez, para poder você reconhecer que o Senhor é o único que pode mudar sua história, mudar os teus caminhos. Tem pessoas que é muito difícil. Sei que você que está ouvindo pode ter um familiar que às vezes você já falou da palavra de Deus para ele, e ele permanece firme. Você falando firme. Mas eu quero te dizer, não desanime. A pessoa, por mais que ela pareça não dar crédito, mas ela está ouvindo. E vai chegar um momento em que a pessoa vai passar por uma determinada situação da sua vida, que ela vai lembrar o que ela ouviu lá atrás. E isso pode mudar a sua vida. Então, vamos sempre falar de Jesus, não importa. Às vezes a pessoa não dá crédito, não deu importância, mas fale. Não se cale, fale. Porque no momento certo, aquelas palavras que você falou para aquela determinada pessoa vão surtir efeito. Em algum momento ela vai lembrar daquilo que você falou, daquela palavra, e ela vai começar a lembrar, vai se achegar, vai até voltar, ir lá na sua igreja, sentar naquele banco para ouvir novamente a palavra de Deus. Ou vai lá na sua casa, ou vai te procurar lá no seu trabalho, e às vezes ela vai ser até mais ousada e não vai sentir-se incomodada de chegar até você e te perguntar: ó, você lembra naquele dia que você me falou determinada palavra que eu não prestei muita atenção, não dei muito crédito ao que você estava me falando, mas olha, eu vim te dizer
que hoje eu reconheço aquelas palavras que você falou para mim, porque Deus tem operado na minha vida. Hoje eu conheci, eu dei oportunidade para Deus e eu tenho visto como é bom servir e adorar esse Deus. Então é dessa forma. Às vezes você está falando, isso acontece na igreja, no trabalho, na nossa vida pessoal, qualquer determinada situação da nossa vida, da gente falar para a pessoa, falar algo, deixar um versículo, falar de Jesus, contar um testemunho, e a pessoa não dá credibilidade nenhuma porque você está falando, mas chega um momento que essas palavras vão surtir efeito na vida daquela pessoa, ela vai lembrar. Às vezes a dificuldade vai, bater na porta, o vento vai oprimir, a tempestade, vai balançar ela para lá e para cá, e ela vai lembrar daquilo que você falou naquele dia. Então, não se cale. Fale, mesmo que você ache que se sinta ignorado, que a pessoa não deu crédito ao que você está falando. Mas mesmo assim, continue falando. Não perca aquilo de mais lindo que Deus colocou em você, que foi o dom de compartilhar aquilo que Ele tem feito na sua vida e na minha vida. Surte muito efeito na vida das pessoas. Amém? Então o profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé daquele povo, ele não perdia a esperança que Deus ele iria transformar aqueles corações. E ele continuou, foi falando, falando. Então, quando não tinha mais gado, não tinha mais leite para as crianças, o desespero começou a tomar conta da vida daquelas famílias. Aí o profeta Abacuque convida o povo a continuar crendo em Deus. Ainda que nos currais não tivessem mantimentos, ainda que a sua despensa estivesse vazia, mas continuasse crendo em Deus, exaltasse o Deus da minha e da tua salvação, que grandes coisas Ele ainda iria fazer. Ele convidou aquele povo a crer no evangelho que ele estava falando. Ele convidou aquele povo a crer naquele Deus que ele adorava, que ele falava, que ele exaltava ali, e eles não davam crédito. Então, devido à circunstância, à dificuldade, aquelas famílias começaram a se achegar, começaram a dar crédito naquela pregação. E aí eu falo para você uma conclusão, que o profeta Abacuque em sofrimento, porque não tem coisa mais difícil do que você ficar falando e você perceber que ninguém está dando ouvido ao que você fala. É difícil. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho essa experiência, e eu vou aqui fazer uma ilustração. Vamos supor o pastor. Às vezes o nosso pastor está lá pregando, falando da palavra de Deus, e às vezes lá no banco você não está nem dando crédito, nem dando ouvido o que o seu pastor está falando. Às vezes está conversando, está tirando a atenção de quem está do seu lado. Às vezes o pastor está lá na frente, ele não vai parar para falar para você. Presta atenção, dá ouvido que Deus está falando nesse momento, porque em algumas circunstâncias da tua vida você vai lembrar dessas palavras. Não vai fazer isso. Ele vai continuar a pregação, mas nós observamos, sentimos às vezes um pouco até tristeza, né? Você está falando e você perceber que a pessoa não está dando nem ouvido, não está prestando muita atenção naquilo que você está falando. Deixa a gente triste. É difícil,
porque a gente quer compartilhar, principalmente a palavra de Deus, a gente quer falar. Queria que todos prestassem atenção, glorificassem, exaltassem de uma forma gloriosa, sentisse aquela mesma sensação, aquele mesmo amor, aquela mesma presença que nós estamos sentindo, glorificasse, falasse em línguas estranhas, exaltasse o nosso Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade. Eu digo, como aqui nesse momento estou ministrando a palavra de Deus, desejo que aí no seu lar você esteja recebendo, esteja entendendo, esteja glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. É dessa forma na nossa vida. Vamos dar mais ouvido, prestar mais atenção no que o Senhor ele fala conosco. Porque às vezes, se a gente não prestar atenção e não entender o que Deus ele está fazendo, como ele está falando, nós acabamos tomando caminhos diferentes por não ouvir. Aí se você não ouvir, como que você vai entender o que o Senhor quer fazer na tua vida? Então você tem que ouvir a palavra do Senhor, entender, deixar ela entrar no seu coração, penetrar na sua vida, para você entender o caminho que o Senhor quer que você trilhe. Então, o profeta Abacuque, em sofrimento, ele declara sua fé dizendo que nada o faria abandonar a Deus, ainda que tivesse problemas, todavia ele confiaria no seu Deus. Então você aí, na sua casa, no seu lar, declare que o Senhor, ele é o dono da tua vida, que ele está na frente dos seus projetos. Glória a Deus, aleluias. Que você coloca Deus na frente e em primeiro lugar de tudo da sua vida. Porque se você colocar Deus na frente e em primeiro lugar de tudo na sua vida, tudo que você fizer vai bem. Porque o Senhor, ele está contigo. Ele aumenta a sua fé. Exalte a Deus em todos os momentos da sua vida. Porque ele nos ama, ele sustenta na nossa mão. Então, chame a atenção de Deus, declare nessa tarde a sua confiança, o seu amor, a sua fé, a sua determinação na presença do Senhor, e você vai receber coisas grandes na presença de Deus. Porque Deus, ele tem coisa boa. Uma hora você talvez diga, irmã, mas está tão difícil. Às vezes você está ouvindo ouvindo essa rádio nesse momento. Você está ouvindo eu falar e você está aí pensando, mas a irmã não sabe o que eu estou passando. Falar é fácil. E a gente fala. Mas ter fé em Deus é melhor ainda. Porque quando você fala, o outro ouve, você tem fé e acredita e recebe, tudo dá certo. Então você pode aí estar no seu lar, você pode até estar enfermo, passando por uma dificuldade, passando por um problema, mas eu quero te dizer nessa tarde, tenha fé que tudo vai dar certo. Tenha fé que o Senhor está trilhando o seu caminho. Glória ele tem ouvido a tua oração. Aleluia. Como você ouviu aqui, já não tinha nada. Não tinha mantimento. Estava faltando leite. Estava faltando vestimenta. Mas o mais importante é exaltar, glorificar e se alegrar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Aí o Senhor vai abençoando, vai trazendo tudo de novo. Mas o Senhor só quer que nós declaramos a importância dele na nossa vida. Declaramos o nosso amor, a nossa esperança, ela está em Deus. Que não importa a circunstância,
O que importa é nós termos Deus na nossa vida. E quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Eu sempre falo, quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem, infelizmente não tem nada. Não se magoe comigo, não fique chateado. Mas a verdade é essa. Quem tem Jesus tem tudo. Não lhe falta nada. As outras coisas vão sendo acrescentadas de acordo com o que nós merecemos, o Senhor vai dando. Mas quem não tem Jesus, glória a Deus, infelizmente não tem nada. Porque o bem mais precioso da nossa vida é o nosso Jesus. É a certeza que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que está garantindo um lugarzinho muito especial para nós lá no céu. Porque o Senhor, Ele vai voltar. Ele está voltando, Ele está nos preparando, Ele está nos lapidando. Nesse momento difícil, o Senhor tem conhecido aquele que serve, aquele que não serve. Ele tem conhecido o nosso coração, pensamento. Ele nos conhece por dentro, por fora. Se preocupa com o interior, esquece o exterior, porque o Senhor olha lá para dentro. Ele vê lá dentro. Ele vê o que o homem não vê. Ele vê o que seu amigo do teu lado não vê. Ele vê. Então, se você está triste, angustiado, confia em Deus. Não dá lugar para o inimigo te deixar triste, angustiado, porque o inimigo, ele tem trabalhado, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. O inimigo, ele tem trabalhado para colocar empecilhos, dúvida na nossa mente, para nos afastar da presença de Deus, nos afastar dos caminhos do Senhor. O inimigo tem trabalhado fortemente na vida de muitas pessoas. Há um lugar na nossa mente que nosso cérebro, que ele é chamado de ralo mental. Esse ralo mental é tudo aquilo que não te faz bem. Sabe aquelas coisinhas que vem, o inimigo vai soprando aqui, vai soprando ali, para você dar ouvido, dar lugar. De repente você começa a ficar triste, você começa a ficar ansiosa, nervosa, com crise de ansiedade, se sentindo inferior. Não dá lugar para essas coisas na sua vida. Dá lugar só para Deus. Quando vinha a tristeza, chegou a angústia, veio aquele pensamento negativo, coloca um louvor, vai ouvir um louvor para acalmar a sua alma, para te colocar mais presente de Deus. Aí vai fechar aquele pensamento negativo, fecha. Aí o inimigo, parte em retirada. Agora, se aquele pensamento negativo vir, você deixar entrar, abrir aquele ralo mental e dar ouvido e pensando, mas será? Mas é assim mesmo, eu não vou conseguir. Eu vou parar. Ninguém liga pra mim. Ninguém me vê. Eu vou desistir, nada dá certo. Se você der ouvido a isso, aí você vai se entristecer, você vai entrar numa crise de ansiedade, vai ficar nervoso, angustiado, vai até esquecer que o mais precioso você tem, que é a presença de Deus na sua vida, que é o amor de Deus, que é a tua salvação. Então, sempre quando vir esses pensamentos, coloca um louvor, coloca uma pregação, ouve e deixa Deus falar contigo. Que aí o inimigo, ele parte em retirada, e mais uma vez o Deus que você serve foi vencedor na sua vida. Ele te ajudou a vencer, mas deixa ele segurar na tua mão e dá sempre ouvido a ele. Amém? Então, para mim não ser tão longa, eu já vou aqui, como eu prometi para vocês, eu vou aqui complementar essa palavra do Senhor, aqui do livro de Abacuque, com uma história que se chama os 10 C da nossa vida. Então nós temos 10 C na nossa vida. O primeiro C, você que está aí na sua casa, que é começar. Tem muita gente que começa, mas não
com o que você tem. Sabe aquele sonho que está engavetado, lá na gaveta do seu armário? Desengaveta ele e começa. Aleluias. Começa. Se você começou na presença de Deus, começa, vai firme. Não desiste, não para. Coloca Deus na frente e vai. E segue. O segundo C é para você continuar o que você começou. Não pare, vá até o final. Então você começou, continua, não para, por favor, vai até o fim. Coloca Deus na frente, ó, e vai. O terceiro C é para você concluir. Você começou, continua e conclui. Termina o que você começou a fazer. Conclui seu projeto. Não desiste em decorrer das dificuldades. Vai até o fim. O quarto C é caráter. É o C do caráter. Então, age de acordo com os seus princípios. Aleluia, glória a Deus. De acordo com os seus princípios. Você é cristão? Onde quer que você esteja, haja de acordo com os seus princípios. Porque você serve a um Deus Todo-Poderoso. Então não abra mão do caráter. O quinto C é o do conhecimento. São suas experiências adquiridas ao longo da vida, do seu processo de vida. Essas experiências você deve compartilhar com as pessoas. As suas experiências com Jesus. Tanta experiência linda que nós temos na nossa caminhada. Então não guarde essas experiências só para você. Conte para sua amiga lá no seu serviço. Conte na sua igreja os seus testemunhos, as suas experiências que você teve com Deus, para que vidas sejam alcançadas através da sua experiência com Deus. E o sexto C é o da competência. Seja bom no que você faz. Não importa o que você faça. Não importa onde o seu trabalho, que você trabalha, se você está limpando o chão, seja bom no que você faz. Glória a Deus, aleluia. Mas eu trabalho de faxina, trabalho em produção, trabalho de pedreiro. Seja bom no que você faz. Seja competente. Eu sou a zeladeira da igreja, mas eu queria ser algo mais. Seja competente no que está fazendo para você chegar e subir mais um degrau. Então, não importa o que nós estamos fazendo agora. Mas eu só sou porteiro. Eu queria ser diácono. Seja competente na portaria, que você vai chegar no diaconato. Eu sou presbítero, mas meu sonho é ser pastor. Seja competente agora no que você está fazendo para você subir mais um degrau. Então nós temos que ser competentes, ser bom em tudo que nós fazemos. Sem olhar se nós estamos lá embaixo. Seja bom aqui para poder você subir degrau por degrau e chegar onde você quer chegar, subindo degrau por degrau, sem pisar em ninguém. Sétimo C é o da conexão. É o que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Tem vários tipos de conexão para você estar se conectado aí, né? YouTube, Facebook, Instagram, tem o Google e outros aí. Se conecte com o que te faz bem. Se conecte com pessoas boas, com pessoas que vão te ajudar, com pessoas que vão te fortalecer ainda mais de coisas boas. Se afaste de coisas negativas. Então vamos se conectar na presença de Deus. Se conectar
coisas boas, de louvores, aquilo que edifica a nossa vida. E aquilo que não te faz bem, que te afasta de Deus, ei, se desconecta, por favor. Se desconecta, para você não perder aquilo mais precioso que você tem, que é a presença de Deus na tua vida. Aleluias. Então eu quero te falar. Glória a Deus. Ai, Jesus. Glória a Deus. Então, para mim, quando eu ouvi essa história, Aleluias. o que mais me chamou a atenção foi o 7º C. Eu gostei de todo, porque nós temos que começar, nós temos que continuar, concluir, nós temos que ter caráter, principalmente nós que servimos a Deus, nós temos que ter conhecimento, competência, mas nesse momento a conexão que você está, ela pode mudar a sua vida. Se você está conectado com coisa boa, está conectado com essa rádio linda, maravilhosa, compartilha com seus amigos, compartilha para que vidas sejam alcançadas através de Deus. Mas se você está aí se conectando só com coisa que não te edifica, que te afasta de Deus, se desconecta. Glória a Deus, aleluia. Desconecta. E tenta se conectar só naquilo que te faz bem, que te enche da presença de Deus. Porque isso, nesse momento, faz a diferença na minha e na tua vida. O 8º C é o da combinação. Combinação. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se conversa. Cuidado com quem você conversa. Para que você não se contamine com pessoas tóxicas. O que é pessoa tóxica, irmão? São pessoas negativas. Aquele tipo de pessoa que você fala uma coisa e ela sempre vai te colocar para baixo.